Galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos começar, né, na nossa disciplina, o livro 2. E para isso eu quero que vocês vá até a página 9, tá? E esse livro, esse capítulo, ele vai tratar de um tema muito importante, que é liberdade. Quão valioso é a sua liberdade? Hoje, no momento que nós estamos passando, né, é o momento da quarentena, é um momento de isolamento social, é um momento que nós temos que nos reservar, e eu acho que nós estamos, nesse momento, valorizando ainda mais a nossa liberdade, né? A liberdade de ir e vir, a liberdade de agir, a liberdade de se expressar, porque é um momento que nós temos que ficar mais recluso e percebemos agora o quão importante é a nossa liberdade. E para iniciar, nós vamos falar um pouquinho sobre isso e argumentos. Já chegamos lá. Vamos lá, aqui, logo abaixo, na mesma página, tá, gente? Página 9, vocês vão ver um gênero textual aí, uma caixinha. E essa caixinha, ela vai falar sobre argumentos. Ah, professor, você estava em liberdade, agora já está em argumentos? Sim. Nós temos liberdade, né, gente, de se expressar, temos a liberdade de vir, temos liberdade em agir, mas nós também temos que lidar com a consequência dessas nossas atitudes, da nossa liberdade. E a liberdade, ela foi conquistada. Não pense que você, que através da história não teve lutas para ser conquistado várias coisas. As mulheres, por exemplo, não é tão recente algumas conquistas das mulheres, né? São históricas, mas não são tão recentes assim, não são tão antigas, aliás, como a gente acha que é. Então, assim, a liberdade, ela foi uma conquista. E para conquistar alguém, nós temos que utilizar algo chamado argumentos, né? Os argumentos, eles vêm com a intenção de conquistar, de trazer aquela pessoa para o seu lado, é tipo uma persuasão, um convencimento. Então vamos ler a definição que tem no livro de vocês. Para podermos dominar um assunto e emitir uma opinião, é indispensável ter argumentos. Eles podem aparecer em diversos gêneros textuais, tais como ensaio, carta do leitor, artigo de opinião e editorial. São também chamados de textos argumentativos. Argumento é aquele que confirma ou nega um fato. Por isso, é dito no texto que, para entendermos bem um assunto, é preciso ouvir diversos pontos de vista. Para chegarmos a uma conclusão e, assim, termos condições de criar um raciocínio que possa convencer os outros de que estamos certos. Perceba, para ter um argumento é necessário que você ouça várias opiniões, que você entenda do assunto, que você busque vários pontos de vista para formar o seu. E, através desse argumento, olha o que a última linha diz, você possa convencer os outros de que está certo. É através do argumento de que você convence os outros que está certo. No seu dia a dia, você usa muito argumento. Por exemplo, quando você quer sair para algum lugar e o seu pai ou sua mãe, seu responsável, diz: Não, filho, não. Não, filha, nesse momento não, agora não dá. Então você vai utilizar argumentos para convencer ele a deixar você fazer isso. Ah, mãe, que eu preciso. É um trabalho da escola, o trabalho da escola é muito importante. Tô de olho em vocês, eu sei das desculpas de vocês. Então, assim, tudo que vocês querem na vida para convencer o outro, você utiliza argumentos. Para negar ou confirmar um fato, são utilizados como argumentos dados, seja financeiro, estatístico, histórico, etc. Afirmações de outras pessoas, além daquelas feitas pelo autor do texto, e exemplos que podem ser retirados do cotidiano. Por meio de argumentos, justifica-se ou fundamenta-se tanto em texto oral quanto escrito, a opinião sobre determinado assunto, a fim de convencer e, consequentemente, modificar o ponto de vista de alguém. Chegamos onde eu queria chegar.
O argumento, gente, não é tipo, eu acho que sim é sim, ou eu acho que é não e é não. Não. Isso não é argumento, né? É aquele, porque sim não é resposta. Não é resposta mesmo. Você tem que saber argumentar sobre algo. Mas, professor, o que é que eu posso utilizar como argumento? Você pode utilizar dados, por exemplo, se você sabe que. É um exemplo, viu, gente? É um dado que eu vou inventar agora. 83% das pessoas do mundo são alfabetizadas. Então, você pode usar esse dado estatístico para dizer que as pessoas são alfabetizadas. Então, você vai utilizar isso como um argumento em alguma discussão, em algum momento para você. Você também pode utilizar afirmações de outras pessoas. Professora, então eu posso dizer, minha vizinha que disse. Não, só se a sua vizinha for um especialista no assunto. Aí você pode, né? Por exemplo, se você vai falar sobre o Covid-19, você utilizar a fala de um médico especialista. Ok. Mas o meu pai disse que isso. Seu pai é um especialista? Se ele for, você pode. Se não, ele não é um argumento válido. Então, você pode utilizar falas de outras pessoas, contando que essas pessoas têm um nome no que estão falando. E você pode também utilizar dados e fatos do cotidiano. Por exemplo, se eu disser aqui a você que se não tiver água, todo mundo morre. Se não tiver água potável, todo mundo morre. É um fato. E é algo do cotidiano. Se não tiver, é um conhecimento geral, né? Todo mundo precisa de água para sobreviver. Conhecimento geral. É um argumento válido. Entendeu? Então, você pode utilizar dados, seja financeiros, estatísticos, você pode utilizar a opinião de outras pessoas que sejam especialistas no assunto como argumento, e você pode também utilizar fatos do cotidiano que sejam inegáveis, como o exemplo que eu dei agora, que todo mundo precisa de água para sobreviver. Esses são alguns argumentos que vocês podem utilizar quando vocês querem convencer uma pessoa a ficar no mesmo lado que você. Então, vamos ver essa RA aqui que vocês têm no livro, tá? A liberdade de expressão é importante para a sociedade, pois todos têm direito à livre expressão de ideias. Por que o período exposto não pode ser considerado um argumento? Vamos ver? A diferença entre opinião e argumento é que este sempre terá um embasamento, seja estatístico, histórico ou de autoridade. Por isso, a frase do slide anterior é apenas uma opinião, não um argumento. Olha só. A liberdade de expressão é importante para a sociedade, pois todos têm direito à livre expressão de ideias. Isso aqui é uma opinião de alguém. Não é um argumento. Argumento é diferente de opinião. Argumento você tem que ter uma base, seja de dado estatístico, seja de dado histórico, seja um dado de autoridade, ou seja, de alguém que é estudioso, que é especialista no assunto. Você tem que ter uma base para argumentar. Não só chegar e dizer que é isso aí e pronto. Vamos ver o próximo slide. Sobre o assunto liberdade de imprensa, um bom argumento seria, olha só, ele vai pegar aquela opinião agora e transformar em argumento. A liberdade de livre expressão é um direito concedido aos cidadãos brasileiros na Constituição de 1988. É peça fundamental, segundo o texto constitucional, para a consolidação da democracia no país. Por que agora isso é um argumento? Por que aquele primeiro era opinião e esse agora é um argumento? Porque ele vai utilizar nada mais nada menos que a Constituição como base. Ou seja, aquele livrinho da Constituição que possui várias leis, direitos e deveres, ele vai utilizar como base. Então, percebam, ele vai utilizar algo para dizer assim, eu estou certo e posso provar. Isso é um argumento. Agora, quando eu só digo eu estou certo, isso é uma opinião. Deu para entender? Então, gente, eu quero que vocês reflitam mais sobre argumentos, certo? E deixa eu fechar aqui. Aqui no livro de vocês, já pertinho do final do capítulo, vai ter uma produção textual na página 18.
Aí eu quero que vocês leiam essa produção textual e não façam ainda, tá? Eu só quero que vocês leiam. Na aula, eu vou passar as orientações para vocês na videoconferência, tá bom? Beijo, saudade.